Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Doses de Atipicidade, hoje na nossa 8ª edição. E o podcast Doses de Atipicidade foi criado com a intenção de trazer para vocês informações de qualidade a respeito do autismo e de neurodivergentes. Eu sou Carla de Castro, nutricionista clínica funcional, sou apresentadora, sou a host desse canal Doses de Atipicidade e tenho mais de 20 anos de formada, 5 anos de atuação dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou pioneira na abordagem nutricional no Brasil em relação ao autismo e neurodivergentes. E hoje com uma convidada super especial e um tema, gente, muito polêmico e um tema que traz muitas dúvidas e curiosidades, que é em relação ao atendimento dos planos de saúde para crianças autistas e crianças neurodivergentes, adultos, enfim. Vocês já sabem que eu falo muito sobre criança, porque é meu público-alvo, mas eu atendo todas as idades. Então, hoje a gente vai bater um papo super legal com uma advogada especialista em direito de saúde, que vai trazer muita informação para as famílias que estão aí com algumas questões, alguns perrengues em relação ao plano de saúde. Então, Amanda Rezende, seja muito bem-vinda ao podcast Doses de Atipicidade. Estou muito feliz por você ter recebido o meu convite e estar aqui trazendo as informações que são tão importantes, né? Tão relevantes para a comunidade autista, para as famílias, enfim. Então, por favor, se apresente. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Amanda, eu sou advogada, especialista em direito da saúde, já atuo há 12 anos nessa área, em advocacia, 3 anos na advocacia de direito da saúde, especificamente, e é um prazer estar aqui novamente, estar aqui, né? Que bom, Amanda, estou muito feliz. Quando a gente conversou, né, quando eu recebi sua indicação para você participar do podcast, eu fiquei muito feliz porque esse é um tema muito recorrente, né, na clínica. Eu tenho uma clínica, para quem não sabe, aqui na Asa Norte, a Clínica Salva, Nutrição e Saúde Mental. E eu atendo muitas famílias atípicas, né? Como eu falei, o meu público, um dos meus públicos são as crianças autistas. E isso é muito recorrente. A maioria das famílias tem um plano de saúde, mas não cobre todas as terapias, Sim. Não consegue reembolso. Às vezes tem uma limitação de número de terapias também. E isso deixa a família muito preocupada, né? A gente tem, não que a gente tenha prazo para as terapias, mas é Sim. importante, né? A gente tem essa janela ali de estimulação que a criança precisa ser submetida, além de outras questões de saúde, não só apenas as terapias. E aí, quando o plano começa a negar, ou quando o plano começa a limitar o número de terapias, a família fica apavorada, né? Então, eu escuto histórias diariamente lá na clínica sobre isso. E aí, por isso eu tive essa ideia, né? E ainda bem que deu certo da gente se encontrar para fazer esse podcast. Então, vamos lá, me fala primeiro, como é que você... A advocacia é um mundo, né, tão amplo. Como é que você caiu na área do direito da saúde? Como é que foi esse movimento? Essa é uma área que eu não conhecia. Na faculdade a gente não tem essa matéria, né? Então, geralmente, você coloca tudo em direito civil. E até o momento que uma familiar minha precisou da minha ajuda. E eu não fazia ideia. Eu pensei que era algo muito simples, que era fazer uma petição simples para conseguir um remédio de alto custo que ela necessitava para o tratamento de saúde. E, nesse caso, a gente acabou descobrindo que era mais complexo. Então, eu comecei a estudar mais para conseguir fazer essa ação. E, a partir disso, eu me apaixonei pela área. Eu encontrei um propósito que simplesmente é ajudar pessoas a ter acesso ao direito à saúde, né? A um tratamento geral, claro. Da melhor forma possível. Porque, realmente, hoje, assim, a saúde é o mínimo que você precisa para viver, para sobreviver, para fazer tudo na sua vida. Perfeito. Então, eu comecei a ver também vários abusos do lado da operadora de plano de saúde, que negava sempre alguns tratamentos necessários e a pessoa tinha que desembolsar um valor, sendo que ela pagava mensalmente um valor alto, né, para ter esse serviço quando necessitar. Sim, porque o plano de saúde está cada vez mais caro, cada vez mais oneroso e um serviço parece que cada vez de menos qualidade, né? Exatamente, esse é o problema, porque você continua pagando um valor alto e na hora que você precisa, que esse é o motivo que você paga um plano de saúde. Você paga para não usar, na verdade, né? Você não quer usar, falar, eu quero ter os hospitais
porque eu quero ir toda semana lá. Não existe isso. É só no momento de saúde, quando você precisa usar. Perfeito. E existem duas áreas, né, na área de advocacia. Depois você me corrige, tá, gente? Eu entendo quase nada da área do direito, tá? Mas eu entendo que existem alguns advogados que vão atuar do lado dos médicos e dos hospitais, e tem alguns que são que é do lado, né, de forma leiga falando, do paciente. Então, a área que você atua, então, é pró-paciente. Isso. É em defesa do paciente. É porque tem 2 ramos. Seria o direito médico, que atua para médicos, e o direito da saúde, que geralmente é para pacientes. Tá, então, esses 2 ramos, geralmente, a maioria das vezes, o paciente ele entra contra o plano de saúde, não contra o médico, né? Sim. Mas pode ter casos que o paciente vai entrar contra o médico, então elas podem se contrastar um pouco, essas áreas. Ok. E aí, dentro do direito da saúde, como é que você entrou na área do autismo? Porque é uma área que você tem atuado com muita intensidade, né? Sim. São os pacientes. Eu falo, gente, para mim todo mundo é paciente, né? Então são os clientes, no caso do advogado, que mais te procuram? Hoje são clientes autistas e também idosos. Porque são os que mais têm problemas com planos de saúde. São os planos de saúde mais caros e que muitas vezes oferecem o pior serviço, né? Exatamente. Infelizmente, para os idosos, eles querem que os idosos não tenham o plano de saúde, porque eles costumam usar muito, né? Então, eles aumentam muito o valor, né, mensal. E, no caso dos autistas, eles tendem a não aceitar essa contratação, porque a quantidade de terapias que a criança necessita é bem onerosa para o plano. Então, eles tendem também a negar a contratação. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar. Como que funciona a contratação do plano de saúde no caso de uma criança que recebeu um laudo? Fechei um laudo do autismo, por exemplo, né? Uma criança TEA. Como é que a família deve conduzir essa contratação? Porque tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Uhum. Então, o que está acontecendo a criança, ela até conseguir ter o diagnóstico certo de que ela é autista, é um caminho longo. Só que a pessoa não tem esse tempo. Se ela suspeita que há TEA, então ela começa a fazer várias terapias para aproveitar as janelas de neuroplasticidade. E aí, nesses casos, o médico ele tem que dar um laudo falando o que ele necessita. Mas o laudo de diagnóstico é só quando tiver 100% certeza que a criança tem a TEA. Até então está em investigação. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai contratar um plano de saúde, existe a declaração de saúde, que é obrigatório, preenchimento, para falar quais as doenças que a pessoa tem. E aí, os grandes erros que acontecem nesse período a pessoa colocar suspeitas. Então, vamos supor, suspeita de autismo, suspeita de TDAH, suspeita de câncer. Suspeita não é a doença, não é diagnóstico. Suspeita você está procurando. Então, não tem que constar. Investigação. Não pode virar uma doença pré-existente para acarretar carência. E no caso do autismo, vamos supor, se o médico dá um laudo falando precisa de tais terapias ou já tem o diagnóstico. O que tem acontecido muito o plano de saúde, ao ler que a criança pode ter autismo ou que é diagnosticada lá com o CID, o plano de saúde tende a negar, porque ele sabe a quantidade de gastos que pode ter por conta das terapias intensas que o paciente precisa. Sim. E aí, nesse caso, isso é discriminação, né? Não pode ser negado. O plano de saúde já tem lei que não pode ser negado, tanto para o idoso, para pessoas com deficiência. O plano de saúde não pode ser negado, a contratação. Ele não tem essa liberdade de contratar e falar, eu não tenho interesse. Né? Tá. Vamos lá. Gente, para quem está em casa, quem está assistindo a gente aí, acompanhando Dose de Atipicidade, agora eu estou aqui com a Amanda Rezende, que é advogada especialista em direito da saúde. Amanda, então assim, eu tenho uma criança que está sob investigação do autismo, ou, né, qualquer que seja o transtorno. A gente está falando aqui do autismo porque estamos no Dose de Atipicidade, mas pode ser algum outro transtorno. Sim. E aí essa família pode sim fazer essa contratação, mas a suspeita não precisa constar, então, na declaração de saúde. Está em investigação, eu não preciso colocar isso lá nessa declaração. A declaração de saúde quer dizer quais doenças eu tenho. Já tem, diagnosticado com laudo fechado. Se você tem suspeita e está investigando, mas ainda não está certo,
Então não precisa constar. Ok. O que eu recomendo para todos os clientes é não minta na declaração de saúde. Perfeito. Gente, Porém, isso é importante. É importante porque pode ser cancelado por fraude. Eu já vi depois. muita gente, né, tentando dar uma burlada aí no plano de saúde na hora de fazer a declaração. Não minta. E outro detalhe, porque as pessoas ficam com medo o prazo de carência, né? Quando tem uma doença. Só que o prazo de carência para doenças pré-existentes, elas são o quê? São doenças... desculpa. Esse prazo é para altas tecnologias. Uhum. Então, procedimentos complexos. Uma terapia de psicoterapia, terapia comportamental ou musicoterapia, elas não são procedimentos complexos, não são procedimentos de alta tecnologia. Então, o normal seria a carência no período normal, 6 meses. 6 meses, que é o prazo comum. É o prazo comum estabelecido para qualquer pessoa que vai contratar. Porém, vamos supor que a pessoa está investigando e tem poucos meses depois tem o laudo. Nesse período é urgente começar a fazer. Sim. Por conta da janela de neuroplasticidade. Perfeito. Então, a carência é de 24 horas. Entendeu? Então tem uma diferença aí, depende do Tudo laudo. É o laudo. O laudo é o principal documento que um advogado de saúde vai usar para qualquer pleito na justiça. Mas um médico... É porque é um laudo do médico, O laudo do médico, é o principal. Quem faz o diagnóstico, normalmente são os médicos que fazem. Isso. Então, o médico tem que ter essa clareza de que ele tem que colocar tudo ali no laudo, fazer um laudo completo e o mais adequado possível para que o plano de saúde não barre essa contratação. Isso. Porém, o plano de saúde ele está barrando quando descobre ou suspeita ou se tem mesmo a doença. E nesses casos, o que acontece? Primeiro, a pessoa tem que buscar a ANS, porque está em lei que ela não pode negar. Tem resolução do súmula da ANS falando que não pode negar. E, segundo, se continuar essa negativa, buscar a justiça. E aí, nesse caso, é uma judicialização exatamente pela discriminação. Chega a ser, inclusive, uma ação penal. Tá. Eu recebi uma pergunta sobre essa questão da judicialização, mas antes de entrar nesse ponto do nosso podcast, me fala então, se de repente o plano entender que é uma doença pré-existente, lembrando, gente, que autismo não é doença, tá? Não. É um transtorno, é uma condição. Então, nem entraria. Não, teoricamente nem entraria nessa negativa do plano. Mas, ainda assim, se de repente ficar claro de que já tinha algo anterior, aí o prazo vai ao invés de 6 meses, a carência é para 2 anos? 2 anos. Ou isso depende de cada caso? Não. Normalmente quando o plano de saúde fala, você tem a doença, você falou que você tem a doença, então a carência para essa doença é de 2 anos. Entendi. Em regra, autismo não é doença, então nem devia constar. É a mesma coisa de uma pessoa com deficiência falar, olha, não tem um braço. E aí a pessoa vai falar, então você tem doença pré-existente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? É só uma condição da pessoa. Mas, infelizmente, eles ainda colocam exatamente pela quantidade de terapias que a pessoa necessita. Tá. Então, mesmo se constasse, ainda assim, a carência seria a normal de 180 dias, 6 meses. Tá, de 6 meses. Isso. Ótimo. E me fala um pouquinho sobre a questão dos tipos de plano, porque até onde eu sei, a gente tem um plano sem coparticipação, que é aquele plano que você paga um valor X e você não paga mais nada. Né? O meu plano de saúde hoje ele é assim, então eu pago um valor mensal e não custeio mais nada. Mas a gente tem aqueles planos com coparticipação, que no geral são um pouco mais baratos, normalmente assim, mas você paga por exame, você paga, enfim, as consultas, terapia, um percentual, ainda que bem menor, mas você vai pagar. Como que funciona isso dentro do mundo do autismo com tantas terapias? Que você vê isso, como é que você vê isso na prática? O que você recomenda? Então, em regra, a recomendação geral e mais esperta é não contrate um plano com coparticipação, principalmente para quem utiliza muito o plano. O plano para coparticipação é para pessoas que não utilizam demais, que não vai pesar no orçamento. Só que, infelizmente, no caso de crianças autistas, vai pesar no orçamento. E, às vezes, a coparticipação, ela passa do valor da mensalidade. Tanto que existem algumas questões que a gente presta atenção
Porque às vezes a mãe fala, olha, eu não tenho mais condição de manter o plano de saúde porque está muito caro. Sim, Eu pago é o que mais X acontece. de mensalidade e a coparticipação é X. E aí começou a ver as regras, porque a ANS tentou editar algumas regras, só que foi declarada inconstitucional. Então, ela cancelou. E nesse caso, hoje tem regras que o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, colocou. Então, vamos supor, a coparticipação não pode interferir no acesso à saúde. Entendi. Então, se a pessoa está pagando R$ 7.000 de coparticipação e não tem essa renda, ela está interferindo, certo? Você tem que ver, óbvio, a análise de toda a renda da pessoa. Claro. Mas R$ 7.000 está atrapalhando a vida da família. Gente, mas essa conta não fecha? Não fecha, mas isso acontece. Então, o que a gente recomenda olha se está atrapalhando o acesso à saúde. Esse vai ser a última tese. A primeira só pode ser 50% do valor. Então, se o plano cobre 50% e a pessoa cobre 50%. Vamos supor, existe um valor X. O percentual máximo, o então, máximo seria 50%. a você paga seria 50%. Mas normalmente é menos Geralmente que isso, é né? menos, mas o Superior Tribunal de Justiça limitou em 50%. Definiu no máximo 50%. Isso. E aí, o segundo caso o valor da coparticipação não pode extrapolar o valor da mensalidade. Entendi. E muita gente não sabe disso, e isso acontece muito. Então, é algo para ficar atento, porque a coparticipação, se você paga 2.000 de mensalidade pelo plano de saúde, não pode pagar 3.000 de coparticipação no mês. Mas aí, nesse caso, o paciente fica impedido de utilizar o plano? Não. O plano de saúde que dê um jeito de ir ir cobrando. Que vai arcar com isso. Gente, olha, eu não sabia disso. Eu tive plano com coparticipação por muito tempo. Hoje, por acaso, meu plano é sem coparticipação. É um plano empresarial, enfim. Então, Sim. Tem regras diferentes, né, de uma pessoa física. Mas eu usei plano com coparticipação há muito tempo. Eu não sabia disso. Muita gente não sabia. E foi uma decisão mais ou menos recente do STJ. Deve ter uns 3 anos, 2 anos. Mas mostrou exatamente que a família não estava conseguindo arcar e estava absurda o valor, né? Sim, e estava afetando a renda. Nunca, vira exatamente. Uma bola de neve. Então, e acaba que quando você não consegue pagar o plano, o que o plano faz? Ela está inadimplente. Aí, em 60 dias, cancela. Sim. Então, e aí, gente, essa conta, agora que a Amanda explicou, a conta fecha, né? Porque pensa bem, se você faz um coparticipação, porque ele é um pouco mais barato. Isso. As crianças fazem várias terapias. Então, a gente tem fono, a gente tem TO, a gente vai ter a nutricionista, a gente tem a neuropsicóloga, a gente tem a neuropediatra, a gente vai ter, extrapolando até um pouco, né? Musicalização, ecoterapia, atividade física, enfim. Sim. E as terapias normalmente são semanais, né? Na nutrição, normalmente 40 dias, né? Entre uma consulta e outra, que tem uma abordagem muito mais ampla. Sim. É diferente. Agora, terapia, por exemplo, terapia alimentar, que o nutricionista também faz, é toda semana. Sim. Tem criança que faz 2 vezes por semana. Olha, tem criança que ela tem uma carga horária de terapia maior que o da escola. Sim, exatamente. E todos os dias. Exatamente. Então, às vezes, eu já vi casos de criança sair da escola e 1h entrar na terapia e sair 7h. Todos os dias. Todos os dias. Não, e gente, imagina o quão estressante é isso para uma criança, né? Fugindo até um pouquinho do tema. Sim. Eu falo isso muito para os pais que eu atendo, né? Cuidado com o excesso, porque às vezes nesse ímpeto, nessa vontade, e os pais sempre querem ajudar, obviamente. Nenhum pai vai fazer nada para prejudicar uma criança. Muito pelo contrário, a ideia é tentar estimular o máximo possível para que aquela criança se desenvolva o mais rápido ou melhor. Mas não funciona desse jeito. Né? Assim não. como a medicação, assim como a suplementação, existe dose para terapia também. Eu vejo crianças que estão exaustas. A criança dorme na terapia, a criança está irritada, a criança está chorosa. A criança não quer ir mais para terapia porque ela está num nível assim, de atividade externa fora do padrão. Então, até com isso, a gente também tem que ter cuidado. Né? Os excessos de terapia também podem ser prejudiciais, sim. Infelizmente, porque o pai ele se preocupa que o filho vai conseguir viver bem, né? Sim, e aí claro. acaba que quando a criança é diagnosticada bem nova, ela tem que bem pesada a carga horária exatamente para ver se ela consegue. É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. Então, infelizmente, isso acontece. E, infelizmente, o preço para fazer essas terapias, conforme a necessidade da criança, que quem diz é o médico,
a parte difícil, né? Perfeito. Então, realmente, pega uma carga horária bem pesada e acarreta financeiramente. É um peso complexo, assim, para a família, né? Perfeito. E, gente, mais uma vez aqui, estou com a Amanda Rezende, advogada, especialista em direito da saúde. E a gente está no podcast Dose de Atipicidade, onde eu falo muito sobre o autismo e sobre neurodivergentes. E hoje com um papo meio tenso, né? Plano de saúde, judicialização, terapia. Esse tema, inclusive, foi escolhido através de uma observação que eu fiz com os meus pacientes na clínica, ontem mesmo. Né? Vou trazer um caso bem recente. Ontem eu atendi uma família que tem uma criança que está sob investigação. Inclusive, já vou te lançar outra pergunta. Essa criança ela tem investigação de bipolaridade, de transtorno opositor desafiador, que é o TOD. A gente está investigando também o próprio autismo, enfim, está ali no hall de um possível diagnóstico, mas ela ainda está sob investigação. Ela veio indicada por uma médica aqui de Brasília, que é uma parceira minha, é uma neuropediatra, e a gente já entrou com abordagem nutricional. E ontem a mãe falou para mim, nossa, Carla, como é pesado. Quanto eu já gastei com ele? Ela falou que de setembro para cá já gastou uma média aí de 20 e poucos mil reais. Setembro, outubro. Sim. Então, se a gente pensa numa família, né, de classe média, isso é muito pesado. Isso é muito oneroso, né? E uma família que tem condição, uma família que tem um plano de saúde também. E isso com plano de saúde, tá? Eu não estou falando de uma família que não tem plano, com plano. Eu, por exemplo, não aceito planos de saúde lá na clínica. Então, as minhas consultas são particulares. A família tem que arcar com as consultas comigo. Né? As famílias que optam por tratar comigo pagam particular. E aí eu emito a nota, a família pede reembolso, mas a maioria dos planos não cobre. Então, vira é uma conta que não fecha, né? Infelizmente, esse é um grande problema. Exatamente. E aí eu vou te dar duas perguntas. A primeira é em relação a uma família que está sob investigação, ela já pode... A gente falou sobre isso, mas só para deixar mais claro. Então, por exemplo, essa família que está em investigação de um laudo. Ainda não tem um laudo, apesar dele já fazer várias terapias, mas ele não tem um laudo fechado. Essa família pode sim fazer uma contratação do plano de saúde e ela não precisa declarar isso lá incluir isso na declaração de saúde, o plano tem que cobrir as terapias, porque quem vai definir isso é o laudo do médico. Isso. Certo? Enquanto a pessoa não tem o diagnóstico, ela não tem que colocar na declaração de saúde. Perfeito. E o laudo do médico é que tem que estar um pouco mais amplo em relação às terapias que essa criança precisa fazer. O laudo médico ele tem que ser bem detalhado para mostrar a necessidade da criança, pelo que ela necessita. Mas, geralmente, quando a criança vai fazer uma terapia, geralmente não pedem laudo. Mas, de acordo com a carga horária que ela necessita, o plano tende a limitar. E aí o médico tem que falar, olha, aqui ela necessita de tanto, tanto, tanto e tais terapias. Porque ele vai determinar a carga horária e vai determinar também quais terapias que a criança necessita. O problema é que, antes, o plano de saúde ele podia negar limitar a quantidade de sessões de terapias semanais, né, ou mensais. Hoje não pode mais. A própria ANS já determinou que é ilimitado. Porém, esse tema ainda vai ser discutido no STJ, porque os planos de saúde estão fazendo um lobby muito pesado para limitar, porque realmente isso acaba pesando na conta, né? É muito caro, onerando demais. Então hoje não pode negar. Hoje não pode negar. Tá, gente, para você que está aí assistindo a gente, já fica mais uma informação. Então, o plano de saúde não pode negar e nem limitar o número de terapias. Isso. Certo? O que deve prevalecer é o laudo médico, o que o médico prescreve. Porque ele, melhor que ninguém, sabe o que essa criança necessita. Tá, e aí é nesse momento que, de repente, o médico vai colocar... Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar a terapia alimentar, eu vou incluir a TO e vou incluir, por exemplo, a psicólogo, né? Um acompanhamento psicológico, uma terapia. Se essa mãe quiser entrar com a ecoterapia, por exemplo, porque foi indicada, ela entende que é interessante, aí ela não vai conseguir e não tem como questionar isso depois. No caso, é só o médico que vai prescrever o que a criança necessita. Vai seguir exatamente o que está no laudo. Tem que seguir.
E esse laudo, ele geralmente muda, entendeu? Não é algo Sim, fixo. É uma reavaliação. Ele vai reavaliando pela necessidade da criança. Mas, geralmente, ele coloca as terapias que necessita, a carga horária que necessita e a técnica. Entendi. Então, assim, o grande problema hoje é a pessoa fala que atende, um terapeuta conveniado do plano, o plano, às vezes até o próprio plano fala, tem essa clínica que atende. Só que, por exemplo, hoje a técnica mais usada é a ABA. Sim, sim. E aí a pessoa vai nessa clínica e a pessoa não é especializada. Ela tem um curso rápido de, sei lá, 10 horas, 20 curso de horas. capacitação, Então, apta. hoje, ela precisa ter o certificado. São mais de 365 horas. Perfeito. E isso, os pais têm que olhar, têm que pedir, cadê seu certificado? Porque se não tiver, ela pode buscar fora da rede e pedir o reembolso integral. Essa era a minha segunda pergunta. Então, acontece muito comigo, gente. Eu sou especialista na área, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu sou uma pioneira dentro do atendimento a crianças autistas com foco na nutrição. E já aconteceu de famílias me pedirem, Carla, você tem diploma? Você tem uma formação de base? Sim, sou formada, sou especialista. E eu já precisei encaminhar para a família, né, o meu diploma, os meus dados, as informações, para que eles apresentassem no plano de saúde, para que o plano fizesse o reembolso. Aí, nesse caso, é para um reembolso, né? Sim. Que aí o próprio paciente vai efetuar o pagamento e o plano vai reembolsar Isso. aquele valor, desde que o profissional seja um especialista. É. E aí, um problema que a gente tem é que o plano fala assim, não, aqui no plano nós temos uma nutricionista de autismo, por exemplo, né, puxando para minha área. E aí, quando a mãe vai, não é especialista. Exatamente, esse é o grande problema. Na maioria das vezes, o plano de saúde, se os pais entrarem em contato falando, olha, eu preciso de um profissional X. Aí o plano de saúde, tem essa clínica aqui. E na maioria das vezes, a pessoa não é preparada. E aí a criança necessita, né, de um especialista, principalmente em casos mais graves, mais complexos. Sim. E aí a pessoa fica ao léu, né? E o grande problema é quando a regra, dependendo, tem planos e planos. Quando o seu plano prevê reembolso, porque tem alguns planos que não prevêem Sim, reembolso. tem plano que na hora que você contrata ele já avisa, né? Isso, Não está no reembolso. contrato. Então, por favor, gente, olha o recado. Leiam por o contrato. favor, leiam e guardem o contrato, porque ninguém tem esse contrato e é muito difícil conseguir depois. Exatamente. Só por ação na justiça, porque o plano não dá depois quando você solicita. Não, e essa é uma informação legal até para a gente falar sobre os corretores de plano de saúde, né? Porque Sim. muitas vezes eu tenho um corretor, claro, da minha confiança, mas se não for uma pessoa, não vou nem dizer confiável, mas se não for uma pessoa que tem tudo muito esclarecido, ela também não fala. Não. Você tem direito ou não a reembolso. Isso. Né? Então, o próprio corretor de saúde tem que estar atento a isso para poder orientar a família. Eu diria que a pessoa, ao contratar um plano de saúde, ela tem que se atentar à questão da coparticipação, à rede credenciada. Procure outra geralmente questão, né? profissionais da sua confiança, se eles atendem plano, e tentem buscar o plano que essa pessoa da confiança atende. E, além disso, essa questão do reembolso, que é muito importante. E, por favor, guardem o contrato, ajudem o advogado, que essa é o principal. Para você saber o que você contratou, está lá no papel, gente. Então, por favor, guardem esse contrato. Tem que ler as letrinhas pequenas, né? Tem. Normalmente tem algumas surpresinhas ali, Sempre então tem. ficar atento. Principalmente as mais atípicas, famílias atípicas, né? Que vão contratar um plano de saúde para criança, porque já sabe que vai enfrentar algumas questões delicadas. Então, quanto mais claro tiver essa questão do contrato, do que está coberto, se é com participação, se não, se tem reembolso ou não, melhor para evitar problemas, né? Exatamente. E ainda assim enfrentamos, né? Porque, por Sempre. exemplo, se um plano de saúde, a pessoa foi lá e contratou tudo bem direitinho. Vamos imaginar um cenário aqui. Contratou um plano de saúde e aí buscou um profissional que seja capacitado, especialista na área, fez pagou aquela consulta, pediu reembolso, o plano negou, ou de repente tentou uma terapia, o plano negou. E agora? O que essa família pode fazer com essa negativa? Eu tenho que falar primeiro assim, o reembolso, existem dois tipos. Ou o reembolso integral, que é o valor que você desembolsou, ou o reembolso de tabela. Esse nome a gente dá assim. O plano ele tem um valor que ele paga para os profissionais credenciados. Esse é o valor de tabela. Vamos supor, se você atendesse pelo plano, o plano te pagaria R$100. Então, é muito, tá? Duvido que algum plano pague R$100 para um nutricionista. As nutris é. que estão aí de plantão concordem comigo.
Não, e eu concordo. Não tem um plano de saúde que pague R$100 para uma nutricionista. Esquece. Sim. Então, nesse caso, o que eles fazem? A pessoa talvez te procura, e aí você faz a nota fiscal. Quando ele vai solicitar o reembolso, ele vai falar, olha, a gente tem na nossa rede credenciada vários nutricionistas. Se você não quis utilizar o serviço deles, tá bom, aqui está os R$100 de tabela. E acaba que o pai, se ele precisa fazer um tratamento longo e ele acha injusto esse custeio, o ideal é que ele judicialize, falando, olha, a gente não tem, a gente está desembolsando tanto porque na sua rede credenciada não tem um profissional que é especializado para o meu filho. Perfeito. E nisso, por isso que a gente pede lá todos os diplomas, tudo que demonstra que ele realmente tem essas especialidades, né? Perfeito. E aí pode conseguir o reembolso, desde que a gente comprove que realmente na rede credenciada não tenha. Tá, ontem eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, para quem ainda não me segue, @nutri.carla, e o Instagram do Doses é Doses de Atipicidade. Então, por gentileza, entre lá e nos siga. Ontem eu abri uma caixinha e vieram alguns elogios sobre o tema, enfim, teve uma pergunta interessante perguntando da judicialização. E aí, vai falar sobre judicialização? Então, vou botar o tema na mesa e você discorre aí pra gente, porque esse é um tema que eu também não tenho muita clareza. Eu tenho uma criança na clínica que tem um processo de judicialização. Então, o que acontece? Ele passa comigo e eu emito a nota direto para o plano. Sim. Então, não é a família que me paga, é o plano de saúde que me paga. E a mãe está muito contente, né, com esse processo de judicialização, porque até onde eu sei, ela paga o plano de saúde e não paga mais nada. Então, é o plano que faz todo o custeio das terapias da criança. Então, de fato, é uma grande vantagem para as famílias que estão passando por esse problema. Sim. Mas eu vejo que é um tema que, enfim, ainda tem muita dúvida, pouca informação. Então, traz pra gente informação sobre a judicialização, como é que funciona o processo, se é demorado ou não, até pra gente deixar aí para as famílias, né, que estão com essa dúvida. Olha, a judicialização para o caso de crianças autistas, ele pode ser um pouco mais complexo do que uma doença específica que precisa de um remédio ou algo do tipo. Por quê? A maioria das pessoas, quando elas entram com essa ação, as crianças no caso, elas precisam de tal terapia, mas essa terapia pode ser alterada a qualquer momento. Então, para não haver vários processos, a gente sempre pede uma ação, um pedido aberto, uma sentença aberta, que o plano vai ter que cumprir a terapia conforme prescrição médica. E esse é o segredo, mas ele é um pouco mais difícil, porque até o próprio juiz, para entender que a sentença tem que ser aberta, porque a terapia ela pode mudar a qualquer momento, é difícil, sabe? Entendi. O próprio juiz às vezes não compreende. Então, é algo que é muito cuidado, a gente precisa lidar com todos os certificados, todas as provas, demonstrar a situação, a necessidade da criança. Na maioria das vezes, são casos urgentes, né? Não é algo que pode ser levado muito tempo, então a gente tem que pedir um liminar. Mas, geralmente, sim, a gente consegue. Eu só peço esse cuidado para que a pessoa saiba, peça para o médico falar, olha, essa terapia ela pode ser alterada a qualquer momento. Demonstrar que é uma terapia de acordo com a necessidade da criança. Porque senão você vai pedir a terapia X, você consegue a judicialização e consegue a terapia X, mas depois você vai ter que entrar porque você precisa agora da terapia Y. Entendi. Entende? Então, na verdade, é uma condução do advogado, isso. Essa questão é o advogado que tem que ter clareza, porque o médico dificilmente vai entender todo esse processo, assim, ou vai ter clareza disso, né? Ele provavelmente vai ter que ser orientado. Olha, faz um rol aí de terapias um pouco mais amplo, enfim. É o advogado que tem que estar atento a isso? Na verdade, eu mesmo? falo que é quase uma junta para atuar em prol da criança. O médico Exato. O médico e advogado juntos, porque uma coisa que eu tenho que orientar os médicos o juiz e eu, como advogado, eu sou leiga na área de saúde. Sim. Então, escreva um laudo que a pessoa leiga consiga entender. Olha, a criança necessita disso por causa disso, disso, disso. Porque muitas vezes eles colocam termos muito técnicos que a gente não compreende e o juiz ele não vai fazer questão nenhuma de tentar compreender. Vai ficar se esforçando para isso, então, né? A gente precisa ter esse meio termo e orientar que o médico faça, no caso da criança, além do laudo, para solicitar para o plano, um relatório médico para colocar no processo.
Mas a judicialização, ela ocorre por quê? A criança demanda muitas terapias. O principal que ela vai demandar do plano de saúde é terapia. Às vezes, claro, pode ter casos que a criança tem outras necessidades, outras às vezes ficou de doente, medicamentos às também. Vezes precisa de uma internação por alguma questão. É porque existem muitos casos. Né? Acho que as terapias, elas ganham aí, né? Isso, a maior parte dos casos é com terapias. E aí, nesses casos, a gente tem que sempre analisar como que o médico pode mostrar que essas terapias, por enquanto, pode servir, mas em nenhum momento pode alterar. Então, a gente pede uma sentença aberta para que o plano de saúde cumpra a prescrição médica, o que o médico acha certo para a criança. Claro, dentro de uma razoabilidade, a gente não vai extrapolar também o que o plano de saúde ele tem que cumprir, né? A gente está sempre dentro do regramento, só que a gente tem que demonstrar para o juiz que a criança ela necessita de terapias e que isso pode mudar de acordo com a necessidade dela, que é uma forma de que no futuro ela consiga viver bem, ter uma boa qualidade de vida, tanto socialmente, profissionalmente, de todas as formas. Claro, eu acho que não pode ter abuso de nenhum dos lados, né? Às vezes a gente fala mal do plano, né? Porque o plano isso, o plano não cobriu aquilo. Mas aí quando a gente vai entrar com um processo, a gente também quer extrapolar, né? Acaba querendo abusar. Então, que tenha uma razoabilidade dos dois lados, né? Exato. E aí, como é a família que vai acionar esse processo, então, que tenha uma conversa adequada com o médico, né? Sim. Com o profissional que está acompanhando, para que esse rol seja o mais detalhado, mas mais próximo, de fato, daquilo que é o esperado para aquela criança. Eu acho que é o mais adequado, né? Exatamente. Quanto mais tiver esse acordo entre médico, pais e advogado, melhor para a criança. Isso é tudo em prol da criança, né? Então, o advogado tem que estar aberto para conversar com o médico, conversar com os pais, entender a necessidade. Realmente, quando a gente fala de crianças autistas, é um assunto sensível. Claro. Então, tem que ter essa sensibilidade de lidar, né, na situação toda. E é o que eu indico. Procure até que o médico esteja aberto para conversar com o advogado, para poder explicar também as necessidades e adequar o relatório. Excelente. Gente, aí vai a importância de ter bons profissionais, né? Eu falo isso aqui toda semana. É extremamente importante que vocês procurem especialistas na área. A gente está falando muito dos médicos hoje, né? Isso. No caso de uma criança, um neuropediatra, por exemplo. Aqui em Brasília nós temos excelentes neuropediatras. Inclusive, eu quero trazer pelo menos uma neuro para conversar com a gente aqui no podcast. E tem que ser alguém que entenda o que é o autismo, tem que ser alguém que saiba as terapias, que conheça de terapia, para poder fazer um rol de indicação de terapia. Exato. Porque se a família também tiver com um neuropediatra que não é especialista na área, né, que faz atendimento geral de criança, ele não vai ter informação suficiente das terapias necessárias. E pode ser que ele indique só o básico, assim, o óbvio, né? E não só isso, tem médico que ele coloca uma carga horária que extrapola a necessidade da criança. Já aconteceu muito. E aí o que o plano de saúde tem feito? Criado uma junta médica para avaliar o pedido médico. Olha só. E isso já é errado, porque uma junta médica nunca vai saber a necessidade do paciente. Claro. Mas o médico também ele tem que ser... Tem que ser razoável, né? De analisar e colocar realmente a verdadeira necessidade. Porque muitas vezes ele coloca uma carga horária que não tem como e que nos estudos, vamos supor, do ABA, fala, isso aqui funciona de X. Aí o médico coloca muito mais. Sim. Isso já aconteceu, eu já peguei alguns casos assim. Então, eu indico que tenha essa razoabilidade de ver a real necessidade da criança, o quanto ela vai suportar também dessas terapias, né? Porque Perfeito. Realmente é algo muito pesado para a criança, é muito extenuante. Então, sempre indico essa questão. Olha também como o médico pode te ajudar e que ele tenha toda a noção dessas terapias e como essas terapias vão ser efetivas para a criança. Perfeito. Não, então, mais uma vez, eu vou reforçar com vocês, gente. A equipe que cuida da criança com autismo ou outro transtorno tem que ser uma equipe especializada. Eu não sei se tem alguma mãe, alguma família aqui que já passou, de repente, por um nutricionista, e vou puxar para minha área de novo, que diz que atendia autista e não sabia nada do que estava fazendo. Já peguei várias crianças assim lá na clínica. Nossa, Carla, passei por um nutricionista, ele desenhou uma dieta e falou para eu seguir, criança com seletividade alimentar. Faz ela comer. Não existe faz ela comer. Então, claramente, para mim, é um profissional que não está apto, não está preparado.
Eu sempre falo para os meus alunos, né? Quem me acompanha sabe, eu dou aula, sou coordenadora de curso de pós-graduação. E eu sempre falo para os alunos, né? Para as alunas, não sabe fazer, não tem segurança, não faça. Porque a gente inviabiliza o atendimento daquele paciente, a gente atrapalha a vida do paciente. Né? E aí a gente vê um monte de gente falando mal da nutrição. Sim. Não funciona. Fez uma dieta para uma criança típica e pediu para fazer a criança atípica comer. Não funciona. Não. A mesma coisa um médico. Então, se tem um neuropediatra que está acompanhando o seu filho e ele não é um especialista na área, você precisa entrar com um processo de judicialização, você precisa de um rol ali detalhado de terapias, provavelmente não é esse profissional que vai fazer. Então, tem que ter cuidado, até porque qualquer erro no processo é mais tempo. Não, e pode acarretar negativas. E uma vez que você perdeu o processo, para você pedir a mesma coisa, não pode. A não ser que seja outro plano de saúde, mas contra aquele que você entrou só entra uma e vez. Perdeu, de acordo com o pedido, sim. Tá vendo? Aí é outra questão, gente. Então, assim, é uma chance que você tem, né? Seria uma chance, digamos assim, a pessoa tem o plano de saúde X e ele precisa da terapia tal. E aí essa terapia a gente pediu, vamos supor que deu algum problema no processo, perdeu. Eu não posso entrar de novo contra esse mesmo plano de saúde pedindo a mesma terapia, porque a gente já tem uma decisão. Aí seria só se fosse contra outro plano de saúde. Entendi. Porque aí já mudou o réu, né, o polo passivo. Nem pro mesmo, contra o mesmo plano com outro pedido, mas é a mesma mesma outro pedido, criança. mas não a mesma coisa. O Entendi. pedido não pode ser exatamente igual. E se ali no primeiro pedido foi uma terapia extremamente importante, também não vai adiantar entrar sem aquela terapia. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado, gente. Todo mundo sabe, né? Eu já falei pra vocês, eu sou leiga na área do direito, mas obviamente qualquer tipo de processo a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, tem que ser muito bem feito para evitar os erros, né? Quanto menos erros a gente tiver num processo desse, muito melhor, né? Com certeza. Essa questão da ida e volta e da discussão, corrige, faz de novo, enfim. Isso acaba gerando um transtorno muito grande para a própria família, né? Isso. Vamos falar um pouquinho do rol taxativo aí da ANS. Foi uma pequena confusão, né? Algum tempo atrás. Isso. Na verdade, acho que... Foi em 2022. Tem anos já, mas teve uma repercussão agora recente. Eu não sei se teve alguma decisão mais recente, enfim. Mas, de forma geral, me fala um pouquinho sobre essa questão do rol taxativo e dos autistas. E o que tem de resolução em relação a isso? Então, a comunidade das mães de autistas, ela é muito forte. Porque, sim, até porque ainda bem, né? Porque essas são pessoas... Uma salva de palma aí para as mães que se movimentam, sim, as famílias que se movimentam em prol exatamente porque as pessoas não tinham conhecimento sobre o que era o autista. Então, eles eram tidos como vários estereótipos, mas sem a pessoa entender quais eram as dificuldades, as limitações da criança e da pessoa autista. Sim, sim. Então, essas mães começaram a levantar esse tema, principalmente pela quantidade de injustiças, né? E quando começou esse debate de rol exemplificativo e rol taxativo da ANS, foi por um processo, inclusive, de pais autistas contra um plano de saúde que chegou no STJ. E esse caso, o que acontece? A ANS já determinava que o rol dela era taxativo, ou seja, o plano era obrigado a seguir o que estava na lista que ela edita e vai atualizando a cada 6 meses, tem vezes que ela atualiza a cada 2, vai acrescentando alguns tratamentos no rol. Okay. Enquanto que a lei falava que o rol era exemplificativo. Então ficava essa briga. Até que o STJ pegou para analisar o processo e definiu que o rol seria taxativo mitigado. Ou seja, ele colocou algumas exceções para colocar um procedimento que não estava no rol. Mostrando, né, que tem fundo científico, que os convencionais que estão no rol não conseguem... atender a pessoa. Tudo que o paciente precisa. Então colocou regras. E que, assim, se fosse um remédio, estaria autenticado pela Anvisa. Enfim, o que acontece é que essa mitigação, muita gente questionou, porque o plano passou a negar. Se antes o plano já negava, agora o plano usava essa decisão e negava tudo. Sim. E nisso, as mães também envolveram o Congresso, né? Foi o Romário que foi o relator para atualizar a lei. E tem uma filha com trissomia 21, né? Síndrome de Down.
Então, ele foi relator e fez essa alteração na lei dos planos de saúde, falando que o rol seria... deu mais ou menos a mesma decisão do STJ, que seria exemplificativo, mas que se não tivesse no rol, tinha que olhar os requisitos, que são mais ou menos esses, né? Que tem fundo científico, estudos que comprovam a viabilidade do tratamento. Perfeito. E tudo mais. Então, hoje, eu diria o quê? Que o rol é exemplificativo, porque no momento que abre várias exceções... Sim, acaba... Acaba, porque a gente consegue... Quando a gente busca uma terapia que não está no rol, para entrar nessa briga, é porque a pessoa precisa. Sim, Ninguém claro, vai óbvio. brigar por algo que não precisa. Sim. Né? Então, hoje eu diria que o rol é exemplificativo. Mesmo falando, taxativo mitigado. Se é taxativo mitigado, é exemplificativo, porque não tem várias terapias que o plano vai ter que cumprir que não estão no rol. Perfeito. Isso é mais ou menos essa a briga. Tá, e você sabe quanto tempo, em média, leva um processo de judicialização? Claro que tem as suas variáveis, né? Depende de uma série de questões, mas, em média, assim, quanto tempo? Só para a gente trazer para a audiência, para as famílias terem uma noção aí. Eu tenho um plano de saúde, fui fazer uma terapia, a terapia foi negada, ou, enfim, eu tive uma limitação no número de terapias, eu tive alguma recusa do plano de saúde. Tem que existir uma recusa para fazer a judicialização, certo? Isso. Então, gente, não dá para querer judicializar o plano sem ter uma recusa. Tem que ter uma recusa e isso tem que ser formal. Sim. Também. Tá. O plano, ele é obrigado, quando ele nega, a te mandar por escrito essa negativa. Então, essa negativa, ela é extremamente útil. E se o plano não enviou, entra em contato com o plano, pega o protocolo do contato. Porque o plano talvez não vai mandar isso de uma forma tão simples, né? Porque ele já sabe que isso pode derivar um processo. Sim, hoje eles já sabem. Mas, enfim, desculpa, agora eu perdi a pergunta. O tempo que leva o processo de judicialização. Sim. Então, antes eu diria 1 ano e meio. Hoje os tribunais eles estão um pouquinho mais enrolados, então eu diria entre 2 e 3 anos. Mesmo? Sim. Gente, eu achei que era mais rápido, juro. Sério? Não, primeiro você tem que pensar assim, se a pessoa precisa de algo com urgência, vamos supor, ela precisa dessa terapia, não tem como esperar. Então é o liminar. Pensei, de repente, uma criança de 3 anos fechou o diagnóstico. Eu preciso colocar ele numa terapia. Sim. Eu vou levar 2, 3 anos. Não, a gente tem a liminar. O prazo processual completo, com recursos e tudo, geralmente dura entre 2 e 3 anos. Tá. Dependendo da complexidade também da causa. Mas, por exemplo, todos os processos, quando a gente lida com a saúde, são pouquíssimos os que a gente não pede liminar. Porque sempre é saúde. Saúde é urgente. Se está judicializando é porque teve um problema. Exato. Teve um não ali na frente. Então... Isso é urgente. Então, saúde, geralmente você pede e o juiz tem que analisar esse pedido de liminar em até 48 horas. Então, se o juiz entender que realmente a pessoa provavelmente tem esse direito, ele vai conceder nesse tempo. Tá, e aí a família já consegue usar o plano. Isso. O plano já é obrigado a cumprir e pagar essas terapias ou reembolsar algum profissional. E aí o processo segue esse período de 2 a 3 anos. Tá, entende? E existe alguma possibilidade de ser negado? Sempre existe. Passou 3 anos, mas... não sei, um percentual, assim. É muito mais chance de ser aprovado do que muito negado. mais. Muito mais. Aprovado que fala? Não, a sentença... Gente, perdi o nome. Porque eu estou usando aprovado, mas a família conseguiu. Concedida. Ela ganhou, né? Concedido, tá. Então, assim, no caso... Foi pedido deferido. Deferido. Esqueci a palavra. Mas, sim, a maioria dos casos, quando a gente entra, a gente tenta embasar bastante a necessidade da criança. Claro, é óbvio que a gente vai fazer todos os tipos de prova. Eu não vou esperar que o plano fique mostrando para criar prova contra si. A gente vai mostrar que o plano negou, que a criança tem necessidade, que provavelmente ela tem esse direito. Então, a gente demonstra tudo exatamente para não ter erro na hora de pedir essa liminar. Perfeito. E, assim, se o juiz negar a liminar, a gente corre, entra com recurso e vai para a segunda instância e a gente tende a conseguir também. Tem vários caminhos, né, para a gente chegar. E, gente, essa é a importância de ter um advogado especialista, né? Aqui a gente fala só de especialistas. Então, tem que ser um advogado que entenda do que está falando, está fazendo, né? Assim como dentro da área da nutrição eu falo muito sobre isso, a gente vai ter... Eu tenho um monte de amiga nutricionista especialista, por exemplo, em emagrecimento. Eu tenho nutricionista que é especialista em saúde da mulher, em gestante, por aí vai. Eu sou especialista
especialista em transtorno do neurodesenvolvimento. Então, dentro da advocacia é a mesma coisa. Então, tem que ser um profissional Sim. especialista na área da saúde e no direito do autismo. Porque senão pode ser que esse processo se enrole aí no meio do caminho, porque o próprio advogado não fez o que deveria fazer, né? Bom, com não fez certeza. o dever de casa. Porque, embora eu seja leiga em termos de saúde, a gente acaba estudando muito sobre o autismo em si, as terapias que ele necessita, para a gente ter ideia até de como orientar o cliente, das provas que ele tem que conseguir, por que ele necessita daquilo. Então, óbvio que eu fiz cursos sobre isso, porque eu tenho que ter esse entendimento, né? Não é só pensar em leis, a gente tem que pensar também na pessoa e qual é a necessidade dela, entender qual é a necessidade dela, para a gente demonstrar e explicar o melhor possível para o juiz, né? Perfeito. Gente, então, que fique aí a dica para vocês, né? Para quem está nos acompanhando. Procurem um advogado que seja especialista, assim como a Amanda, ela já vai deixar os contatos dela. Porque de repente você vai perder um processo porque o advogado não sabia exatamente o que estava fazendo. Isso. É aquela coisa assim, não, um amigo faz. Não vou pagar porque é caro e eu não sei valores, tá, gente? Já vou adiantar. Mas acontece com todo mundo. Não, fulano cobrou muito caro. Vou fazer com o filho do vizinho que cobrou mais barato. O filho do vizinho não é especialista na área. E aí a gente tem um prejuízo, né, em relação a isso. Então, vale muito mais a pena contratar um bom profissional. Isso vale para qualquer área, tá, gente? Qualquer situação. Tanto na nutrição, como na medicina, como na advocacia ou qualquer outra área. Procure profissional especialista. Você vai pagar, às vezes, até um pouco mais caro, e é justo que se pague até um pouco mais caro, porque é um profissional que se dedicou, que se especializou, que já tem, né, uma jornada aí dentro dessa área, vai fazer tudo com muito mais facilidade, mais segurança, do que um outro profissional que cobrou mais barato. Barato que sai caro, né? Exatamente. Realmente, o direito da saúde demanda muito estudo, assim, o direito em si. Só que são áreas que, se você não se especializar bem, para entender que todo mês sai uma nova resolução. Sim, tem sempre que estar o tempo inteiro atento. Uma decisão. Então, a gente tem que estar sempre estudando. E o caso de autistas, também, sim, a gente tem que estar o tempo inteiro estudando. Perfeito. Porque são casos muito complexos. Sim. Então, quanto mais a gente estudar, mais conhecimento, melhor para aplicar e para a criança ter acesso à saúde que ela precisa. Perfeito. Gente, um dado que eu sempre trago para vocês, hoje eu deixei para o final, né, a prevalência de autismo, o último dado que a gente tem é de 1 para cada 36. Eu falo isso aqui todas as semanas. Eu acho que vocês já estão, né, sabe isso de cor. 1 para cada 36 dados dos Estados Unidos, do CDC 2023. Agora, em 2025, a gente vai receber, né, novos dados aí da prevalência. E só aumenta, né? E como eu sempre falo, o autismo é uma condição, ele não é bom, não é ruim, ninguém está aqui querendo discutir o porquê, as causas ou os culpados, enfim, mas é algo que precisa ser discutido. E a judicialização dos planos de saúde para crianças autistas é algo que tem crescido muito. Então, mais uma vez, o Dose de Atipicidade trazendo para vocês conteúdo de qualidade, informação de qualidade, para que vocês consigam tomar as decisões. Não estou dizendo que todo mundo tem que judicializar, muito pelo contrário, mas fica mais uma possibilidade, mais uma saída aí para as famílias que têm que enfrentar tantas terapias e com custo tão alto, né, que impacta aí na vida mesmo, na qualidade de vida da própria família. Exatamente. Né, Amanda? Então, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Dose de Atipicidade. Um agradecimento enorme para quem ficou aqui com a gente. Tem o Instagram do Doses, @Doses de Atipicidade, o meu nutri.carla. Então, quiser um conteúdo de qualidade, quiser saber mais informações, é só entrar lá, mandar um direct. Eu trouxe um presente muito especial para a Amanda, a nossa convidada. Esse aqui é o Biovit. O Biovit é um suplemento usado para modulação intestinal. Ele é um suplemento que atua muito na imunidade. Eu sou speaker da marca, da Sense Biofarma, por isso que eu toda semana trago a Sense para cá. Então, fui convidada para ser speaker. É um produto que eu uso, que eu confio. E eu sempre presenteio os meus convidados. Amanda, este muito aqui obrigada. é seu. Então, gente, obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Amanda, deixe, por gentileza, os seus contatos, que eu tenho certeza que tem gente aqui esperando para anotar. Passa o seu contato, como é que a gente te encontra, fala direto com você, para as famílias que precisam desse serviço. Gente, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo compartilhar um pouco do que a gente sabe
e orientar as pessoas de casa. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, @advocaciaars. Lá vai ter os telefones e tudo mais para entrar em contato. E precisando de alguma ajuda, alguma orientação, podem me procurar. Então, gente, não deixe de procurar a Amanda, ela já abriu aí, ó. Então, quem está nos assistindo, quer informação sobre plano de saúde, judicialização, sobre como funciona o processo, manda um oi lá para Amanda, fala que assistiu a gente aqui no podcast. Então, um beijo para vocês, Amanda, obrigada mais uma vez e até semana que vem com Dose de Atipicidade.